Antes de mais, agradecer imenso a Deus pela esta oportunidade que me concede de estar aqui, e de forma especial a toda a liderança, e em particular ao nosso pastor Banaero, nosso bispo, por nos conceder esta graça de poder estar neste púlpito. Muito obrigado, papá, muito obrigado, mamãe e toda a liderança por esta oportunidade, porque somos tantos, mas desta vez achei graça. E agradecer imenso porque já estamos juntos desde que pisei o solo de Cabo Delgado em 2009. Fui amparado pela igreja Alfa e Ômega, antes do nosso amado Daniel ir ao Brasil. Já estávamos juntos caminhando na fé. Trouxe aqui o tema que é o propósito da igreja. Então queremos compartilhar este tema. Queremos caminhar, queremos procurar falar sobre esse aspecto em relação ao propósito. Como o amado Daniel disse que seria em jeito de palestra, não vamos procurar aqui gritar, fazer o sistema de evangelismo. Queríamos pedir a Deus que nos desse essa graça de podermos conversar em relação a esse tema. Eu primeiro havia de trazer aqui um conceito meu em relação a propósito, que diria para mim, propósito poderia considerá-lo como um objetivo, propósito eu poderia considerar como uma meta, propósito eu poderia considerar como aquilo que desejamos alcançar como igreja. Amém? Então, fazendo assim uma junção entre propósito e igreja, sabemos que igreja é uma assembleia, é um conjunto de pessoas, é um conjunto de irmãos que congregam com um determinado fim. Então, qual é o propósito? Qual é a meta? Qual é a visão da igreja dentro desta terra? Tomarei como base, achei por bem tomar como base o livro de Mateus 6:33. Aleluia. Podemos abrir a nossa Bíblia no livro de Mateus 6:33. Eu tenho o hábito de pedir um irmão para ler, vão me desculpar. Amém? Gostaria de pedir um irmão para me ajudar a ler o livro de Mateus 6:33. Aleluia. Um irmão para me ajudar a ler o livro de Mateus 6:33. Aquele que já achou, agradecia, muito obrigado. Mateus capítulo 6, versículo 33. Assim diz a palavra do Senhor. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Obrigado. Aleluia. Então, como dizíamos, o propósito da igreja, o porquê que a igreja foi colocada na face da terra, o porquê que Deus achou por bem colocar a igreja na face da terra. Vamos trazer de forma específica neste momento o porquê que a Alfa e Ômega está hoje nesse espaço de Paquite-Quete, ou está nesta província de Cabo Delgado. Por que nós, como partes da igreja, estamos aqui neste lugar? Por que damos o nosso tempo, procuramos investir, procuramos nos sacrificar em prol daquilo que nós chamamos igreja? Qual é o objetivo? Qual é a meta? O que nós queremos alcançar? Eu, quando pego este livro, faz menção de buscar primeiro o reino de Deus. Aleluia. E eu encontro que a essência, o objetivo da igreja estar neste lugar, o objetivo de termos que abraçar a meta que temos que alcançar como igreja, o propósito que queremos alcançar como igreja, como irmão, como cada um de nós na sua área, é estabelecer o reino de Deus aqui na face da terra. Aleluia. Por isso que o livro que eu trago aqui diz que buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e o resto será acrescentado. E eu trago aqui um desafio, como é que podemos estabelecer o reino de Deus aqui na terra? Como criar este reino aqui na terra? Como é que a igreja, neste propósito, nesse objetivo, nesse desafio, poderá estabelecer o reino de Deus aqui na terra? Já encontramos aqui alguns itens, que é buscar primeiro o reino de Deus.
No livro de Romanos, somos desafiados a entender o que é isso, o reino de Deus. Aleluia. Diz que o reino de Deus não é comida, não é bebida. Mas em primeiro plano, o reino de Deus é justiça. Aleluia. Depois diz que o reino de Deus é paz. O reino de Deus é alegria. O reino de Deus é o Espírito Santo. Então, cada um de nós, neste objetivo, nesta visão, nesta meta de estabelecer o reino de Deus aqui na face da terra, é necessário que cada um de nós ande na justiça, cada um de nós busque ter paz interior, cada um de nós busque ter alegria e cada um de nós busque estar cheio do Espírito Santo. Aleluia! Mas onde que começa esse desafio de poder estabelecer o reino de Deus? O desafio começa na família. Não podemos estabelecer o reino de Deus quando simplesmente viemos para a igreja e nos congregamos na igreja, cantamos, louvamos, pulamos, vemos a manifestação do poder de Deus, os demônios caem, vemos pessoas a profetizar. Não. O reino de Deus tem que começar em casa. Aleluia. A família tem que lutar para criar o reino de Deus dentro da casa. Por isso que a Bíblia diz que aquele que não cuida da sua família é pior do que ímpio. Aleluia. Se nós não conseguimos reparar para o propósito da igreja, para o propósito da família, para o propósito de Jesus na face da terra, que é primeiro criar uma família estabilizada, uma família com princípios da palavra de Deus, uma família que se preocupa com o estabelecimento do reino de Deus, automaticamente vamos falhar no propósito da igreja como assembleia, como agregado, como comunhão de pessoas que também têm o mesmo propósito. Aleluia. Amém. Por isso que na oração do Pai Nosso, ele diz, venha a nós o seu reino. Eu tenho feito uma pequena brincadeira dizendo que quando se diz venha a nós o seu reino, cada um de nós na sua casa, na sua família, deve fazer o esforço de buscar o reino de Deus para a sua família. Em cada família deve existir um altar para venerar, para honrar, para adorar a Deus. E depois levamos esta família sólida, esta família com princípio, uma família com justiça, uma família com paz, uma família com alegria, uma família com Espírito Santo para se congregar na Assembleia. Aí veremos que o propósito real da igreja, como nós assim, agregados, união de irmãos, vai ter efeito para estabelecermos o reino de Deus na Enatite. Depois de estabelecermos o reino de Deus, cada família investir o máximo possível de estabelecer o reino na sua casa, daí poderemos ver o alastramento do reino de Deus na cidade de Pemba. Daí veremos o alastramento do reino de Deus na província de Cabo Delgado. Diz a palavra de Deus no livro de Atos em Antioquia que os primeiros cristãos foram vistos pela maneira de ser. Não estavam numa cruzada, não tinham colunas montadas, não tinham Bíblias a evangelizar, não. A maneira de andar, andavam como Cristo. A maneira de falar, falavam como Cristo. A maneira de proceder, procediam como Cristo. A maneira de cumprimentar, cumprimentavam como Cristo. Estavam a estabelecer o propósito do reino de Deus. Aleluia. Amém. É lindo encontrar uma criança que diante do culto estamos a ministrar e alguém diz aleluia e a criança esporadicamente diz amém. Isto não é algo que vem daqui, da igreja, não. É algo que o pai tem que investir em casa. Tem que impactar em casa. Estabelecer a doutrina da igreja, do reino, em casa. Por isso que a Bíblia diz que ensine a criança o caminho em que deve andar. Para que amanhã não se esqueça do Deus dos seus pais.
não é para não esquecer da mansão que construímos na expansão. Não é para esquecer-se da conta bancária gorda que o pai tem. Não é para esquecer-se do BMW que o pai comprou. Não é para esquecer da empresa que o pai tem. Para não se esquecer do Deus dos seus pais. Amém. Aleluia. Então, para termos uma igreja com propósito, é necessário andar na justiça. Aleluia. O que é justiça? Obedecer à palavra do Senhor. Diz a palavra no livro de Salmos 119, se não me engano, verso 105. Lâmpada para os meus pés e luz para os meus caminhos é a sua palavra. Quer dizer que se a pessoa não anda de acordo com a palavra de Deus, com o mandamento de Deus, com a lei de Deus, dificilmente poderá se juntar ao propósito de Cristo de estabelecer o reino de Deus na face da terra. Para os que tiveram a graça de conhecer os primeiros passos da igreja, era difícil encontrar alguém que não obedecia à palavra a vir se juntar aos que obedecem à palavra. As pessoas no passado, eu tive a oportunidade na década de 80, ainda na escola dominical, o canto do grupo coral dos jovens faziam pessoas chorar de tanto a presença de Deus, porque andavam na palavra de Deus. O momento da adoração e de louvor e adoração não era mais um momento do culto, não era um momento no programa, não. Era um momento de encontro com Deus, porque andava-se de acordo com a palavra de Deus. O cuidar da limpeza da igreja não era porque para o pastor me ver, para alguém dizer que esse irmão é assíduo, porque esse irmão merece depois de promovermos para diácono. Não tinha segundas, terceiras intenções, não. Era servir a Deus na área em que eu acho que é benéfico para a glória de Deus. Os porteiros, quando parassem na igreja, não era para tentar, como já há uma proposta de eleições de diáconos, parece que se vou parar aqui 2 semanas, receber, depois vão me colocar. Não, era servir ao reino de Deus. Sirvai de coração alegre, para alegrar ou agradar aqueles que vos colocou nesta missão. Por isso que a Bíblia diz, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e o resto será acrescentado. Dizemos que o reino é justiça, e depois o reino é paz. Quando não andamos em justiça de Deus, automaticamente perdemos a paz interior. Podemos sorrir para os irmãos, podemos cantar para os irmãos, podemos pular, podemos dançar, mas dentro de nós temos a ausência da paz. Por que que há muita violência hoje? Há muito estupro, há muita ladroagem, há muito consumo de droga, haxixe, por aí diante, assassinato. É que as pessoas não têm uma paz interior. O reino, aquilo que é o propósito da igreja, não está a ter impacto na vida das pessoas. No passado, para dar dízimo, não era preciso parar no altar, gritar. As pessoas tinham uma intimidade com Deus, um temor tal da palavra de Deus. Porque sabiam que o meu dízimo vai contribuir para ministrar a palavra, vai contribuir para edificar o templo, vai contribuir para comprar a aparelhagem, vai contribuir para que o pastor vá a um seminário, vai contribuir para que almas sejam alcançadas, suportamos as órfãs. Porque a Bíblia diz, a igreja imaculada de Deus Pai é aquela que vela pelos órfãos e viúvas no momento da sua aflição. Amém. Propósito da igreja, transformar vidas, restaurar vidas, fortalecer vidas, impactar, capacitar vidas. E aí chama a aparecer a questão do propósito. Quando você é alguém com propósito, alguém que está alinhado àquilo que são as doutrinas de Cristo, você obedece à palavra de Deus e procura dizer a si mesmo, o que eu posso fazer para o reino de Deus? Diz que o reino de Deus é alegria.
Dizia um pregador, os Mabano, Macandio, diz que alegria e felicidade são duas coisas diferentes. A felicidade depende do piano, depende da bateria, depende das emoções. Mas a alegria é fruto do Espírito Santo. Amém. É Deus trazendo dentro de nós, independentemente das adversidades que nos rodeiam, mas quando eu tenho um foco, quando eu tenho um propósito, quando eu sei para onde quero ir, encho-me de alegria. E a alegria torna o meu combustível para continuar com a caminhada. Aleluia. A alegria do Senhor é a minha força. A alegria de Deus é a minha força. Por isso que se a igreja tem um propósito, deve procurar encher a sua igreja, os seus crentes, a sua liderança de justiça, de paz e de alegria. Quando o irmão já não vem para o culto e é líder, e acha que eu estou cansado, aquelas coisas já não me dizem respeito, parece que aquilo que começamos juntos já não é o que eu estou a ver. É porque já lhe falta paz e lhe falta alegria. Mas eu vejo o apóstolo Paulo firmado naquilo que foi chamado, firmado no propósito que Cristo lhe concedeu, a comissão que ele recebeu de Cristo. No fim da sua carreira disse: combati um bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. E Jesus diz: neste mundo tereis aflições, mas tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. Isto quer dizer que é para pessoas com foco, é para pessoas com objetivo, é com as pessoas que não vê o que acontece aqui, mas vê o fim. Aleluia. Dizem que a Bíblia, quando um dos discípulos estava sendo apedrejado, diz que vejo Cristo nos céus. Não via as pedras, não via os embates, não via as guerras. Quando temos objetivo de implantar o reino de Deus, não reparamos para as coisas que acontecem no nosso redor. Reparamos para o autor e consumador da nossa fé. O propósito da igreja é implantar o reino. As pessoas devem saber que aí vai um filho de Deus. Aquele é diferente de aquele. Aquele não se compara com aquele. Porque andamos de acordo com a palavra de Deus. Caminhamos de acordo com a palavra de Deus. O trigo e o joio não podem se misturar. Bode e ovelha têm diferença. Quando você quer chegar ao ponto de implantar o reino, você tem que trabalhar o seu caráter, tem que trabalhar os seus hábitos para que se enquadrar na palavra de Deus. Aleluia. O reino de Deus também é paz, alegria, justiça no Espírito Santo. Nos momentos de fraqueza, diz que nós não sabemos orar, mas o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Quer dizer, quando estamos aflitos, quando estamos na angústia, mas não perdemos o foco, que é estabelecer o reino de Deus na terra, que é o objetivo da igreja, não reparamos para os embates, para as guerras que a vida nos oferece, não reparamos para aquilo que são os desafios que a própria caminhada nos oferece, mas reparamos para aquilo que é o foco. Eu tenho que estabelecer o reino de Deus aqui na terra. A minha vida tem que ter um impacto na vida de outra pessoa. A minha maneira de ser tem que ter impacto na vida da outra pessoa. A minha maneira de falar tem que ter impacto na vida de outras pessoas. Jesus, quando veio, ele vem para estabelecer um novo governo. Se nós não lutarmos para estabelecermos o reino de Deus na família, para que este reino de Deus, quando chegado na igreja, tenha impacto na assembleia, e depois este mesmo reino, cumprindo a grande comissão, que é do ide e pregar o evangelho a toda criatura, esta igreja deve mudar o seu cenário, voltar para a palavra e voltar para a família. Vou trazer um desafio que a igreja tem hoje. Tem um livro da 7ª classe que é polêmica.
Disse que tem que se ensinar as crianças a se masturbar, tem que ensinar as crianças a ser homossexual, ser, não sei, heterossexual. A cada um tem que escolher aquilo que quer. Se o nosso filho não tem princípios da palavra de Deus, se nosso filho não tem alicerce da palavra de Deus, que a dado passo, quero acreditar que aqui é diferente, mas lá na minha é diferente. As nossas crianças vêm para o culto para cantar. Jesus passando por aqui, amém. Acabou a escola dominical, até amanhã. Próximo domingo, Jesus passando por aqui. Mas os muçulmanos estabelecem doutrina. Na madraça até hoje bate-se, leva apurada a criança, se não sabe toará, se não sabe, não sei, leva apurada. Mas não, Jesus passando por aqui, quando ele acabou, vamos para casa. Estão crescendo só com cânticos, não com princípios. E quando vai à escola é dito, você pode escolher. Se quer casar com menina, com menino, se quer casar com homem igual, então é sua escolha. Quer dizer que o reino de Deus não foi estabelecido em casa. A igreja hoje tem um embate. Aqui tem pornografia. Aqui. Os nossos filhos têm acesso. Vão para a esquina, estão a ver pornografia. E se esse filho não tem palavra de Deus, todos já estamos sentados, é uma questão de escolher. A questão do livre-arbítrio, tentar entrar no YouTube, escolher um filme pornográfico e assistir. E nossos filhos têm acesso. Eu amo meus filhos. Estamos a destruir os princípios da palavra de Deus. Se a igreja tem um propósito, tem uma visão, tem que começar a investir nas crianças. Lutar para manter firmeza nas crianças. O ditado que diz, o pepino torce-se de pequeno. Se você tentar endireitar, o pepino vai partir. Hoje, na sociedade em que estamos numa sociedade muito ocupada, muito ocupada. Vou dar exemplo de mim. Sou polícia, corro, vou para o serviço, 12h30, mando de mim, sabe, estou a correr, estou a ir para o Arco-Íris, daí vou para a ISEG, sou docente na ISEG, se veio para casa 21 horas. A figura paterna não está dentro de casa. Final de semana tenho que planificar algo da ISEG, tenho que planificar algo do Arco-Íris, tenho tarefa da igreja, não estou em casa como pai, não estou a transmitir valores como pai, não estou a colocar o reino na minha família. Salmos 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão edificam. Buscai o reino. Dinheiro da ISEG, dinheiro do Arco-Íris, dinheiro da PRM, do Ministério do Interior, não traz reino na família. E automaticamente o propósito da igreja está falhado. O filho tem pipoca, estuda na Andalúcia, na escola privada, tem lanche todos os dias, mas não tem o reino de Deus. Não tem a palavra de Deus. Não tem princípios da palavra de Deus. Tem tênis bonito, troca de sapato, cada sapato com sua calça, cada bolsa com sua... A madame troca de carro, cada domingo tem um carro, mas não tem o reino de Deus. Porque não há um tempo de família sentar, jantar em família. Porque a Bíblia diz que os seus filhos em volta da sua mesa. Vou usar um termo, estamos busy em procurar mola para sustentar. Não, eu tenho que ter um carro da moda, falta-me 200 mil, falta-me 500 mil. Mas estamos a esquecer o propósito da vinda de Cristo, o propósito da morte de Cristo na cruz de Calvário, que é a família. Famílias destruídas, assembleia destruída. Entre aspas, igreja, porque igreja é Cristo, eu gosto de tirar Cristo, a assembleia. Conjunto de pessoas destruídas. Propósito de estabelecer o reino destruído. Eu tenho dito para meus jovens, quando eu falo de vocês para serem castos, não estou preocupado contigo aqui em Pemba. Deus nos abençoar com $1 bilhão não é problema. Ouço alguns dizer, irmãos, não é só gritar, Deus não faz descer dinheiro do céu. Não, Deus pode fazer descer aqui hoje. Deus é omnipotente, omnisciente e omnipresente. Sempre eterno. Deus pode fazer cair dólar aqui, cair dólar, pi. Mas o propósito de Deus é que quando esse dólar cair em você, será que em você tem reino? Esse dólar vai fazer parte deste teto aqui. Há de entrar plano de cobertura da igreja, esses dólares que você vai receber, há de entrar plano de... Já é demais, hein? Eu pelo menos tenho que tirar, pelo menos dessa vez. Pastor, quanto é que é chapa daqui? Aqui. Alguém já começou com política, acho que disseram para vir... Não. Quanto? Sozinho, não precisa campanha.
quanto que eu posso contribuir para terminar este teto? Quanto? Oi, amor, quanto é que vamos fazer para o reino? Para o teto? Diz a Bíblia que alguém decidiu primeiro fazer a casa do Senhor, depois o seu palácio. É bíblico. É bíblico. Decidiu primeiro a casa de Deus, depois a sua casa. Buscai primeiro o reino. Porque quando as pessoas passarem, a Bíblia diz que se vocês pecarem, os que vierem vão vos rir. Vão dizer que aqueles abandonaram seu Deus, porque a glória terá sido embora, o templo terá sido destruído. Quando as pessoas passarem daqui, vão perguntar: o que é que se conta? 1 ano, 2 anos, o que é que se passa? 3 anos. Mas BMW estaciona-se aqui, carros com timbre de grandes empresas, na Darko, Boloré, N, outros da FADM também veio aqui no dia em que está de missão de serviço. Uma fila, não tem parque. Porque dentro de nós não há um comprometimento com o reino. Dentro de nós não há uma dor com o reino. Dentro de nós precisamos de campanha. Como habitualmente a cultura africana, para o espírito manifestar, tinha uma ngoma, sempre tocar o batuque, o magino não manifestava. Então tinha, toca piano, irmão, é tempo de oferta, toca para animar as pessoas. Não. Quando o reino está em nós, nós temos vistas e ouvidos espirituais. Amém. Quando o reino, quando a paz, quando a justiça, quando a alegria, quando o Espírito Santo nos direciona, nós temos outro entendimento. Voltemos para a família. Amém. Os que estão a matar inocentes em Palma, os que estão a invadir agora a Ucrânia, são frutos de família. Os que estão a roubar são frutos de família. Os que estão a cortar pescoços, estão a traficar droga, fruto de família. A igreja está a errar na família. O propósito de estabelecer o reino em casa, na família, está a falar de colocar princípios em casa. E esses princípios vão se refletir. Vejam Josué, junto. Como você quer que possamos te dar a igreja para você liderar? Se no culto do meio de semana não vem, no culto aqui é terça, depois tem quinta e tem sexta-feira. Não vem, como é que... Onde é que vamos aprovar, irmão? Não estamos a dizer que temos espiritômetro, não. Mas onde é que vamos ver a sua capacidade, o seu comprometimento? A questão do culto, os irmãos dominguês. Domingo está a chegar. O culto começa às 8, está a chegar às 9. E tem que reservar uma cadeira. E aí de você sentar na minha cadeira. Então por que me consagraram? Perdemos o propósito. Deixamos com que as coisas desta terra roubassem o lugar do reino de Deus. Vamos para a Bíblia. No livro de Salmos, 119, 110 e 109. Guardei a sua palavra no meu coração, para não pecar contra si. Quando o pecado entra na igreja, quebra-se a justiça. Eu tenho dito, quando você permite o pecado entrar, você está a dar o seu PIN do M-Pesa, o PIN do banco, o PIN do seu Emola, o PIN da sua conta móvel a Satanás. Você está a dar autoridade, está a esvazar o reino, está a retirar o poder do Espírito Santo em ti. Então há uma necessidade de nós lutarmos para manter o reino de Deus, manter o poder de Deus em nós, mantermos a glória de Deus em nós.